de História e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre o peronismo. Na passagem do século XIX para o século XX, a Argentina vai viver um período próspero e estável logo após o fim da ditadura de Juan Manuel Rosas. Esse cenário político na Argentina é regido por um Estado liberal, onde os grandes proprietários de terra e a burguesia financeira equilibravam-se no controle do poder. Então aqui quem está muito no foco do poder é principalmente os grandes proprietários de terra. O crescimento da economia argentina vai ocorrendo a largos passos, vai se desenvolvendo muito bem e aproveita da crise econômica europeia no início do século XX para poder ampliar o seu parque industrial. Então as condições estão favoráveis. O desenvolvimento econômico argentino, esse desenvolvimento, ele vai fazendo o quê? O processo de urbanização, crescimento das cidades e aí com isso vai crescendo o número de trabalhadores no país. Esse crescimento vai fazendo uma mudança no cenário social e político da Argentina, que vai, de certa forma, estremecer, botar em risco o poder das oligarquias, que eram rurais, que se estavam há muito tempo no poder. E aí as tensões e essas disputas políticas entre esses atores vão ficando marcadas pelo surgimento da União Cívica Nacional, que reúne diversos setores como grupos políticos defensores do Estado democrático. Então a Argentina estava passando por um processo de mudança, de desenvolvimento, mas surgimento também de um novo ator político importante, os trabalhadores. Na década de 20, essa União Cívica consegue chegar ao poder com a eleição do Hipólito Yrigoyen. O que acontece? A força política desse novo grupo vai ser oprimida pelos grupos conservadores, que em 30 realizam um golpe político com o apoio dos Estados Unidos. Então conseguem mudar um pouco daquela ordem, só que essa mudança não se estabelece, não é firme o suficiente. E aí tem um golpe com o apoio dos Estados Unidos. Então a década de 30 é conhecida como a década da infâmia, onde você tem uma série de fraudes eleitorais e violência dando sustentação a essa chamada concordância, esse golpe que teve o apoio dos Estados Unidos. Em 43, a concordância impôs o mandato de Ramón Castillo, que ficaria conhecido como o último dos presidentes apoiados pelo grupo conservador. No seu governo, o coronel Juan Domingo Perón liderou o Ministério do Trabalho. Utilizando uma pauta de ação extremamente voltada às classes mais pobres, Perón incentiva a ampliação dos direitos trabalhistas e a organização dos movimentos sindicais argentinos. Então ele vai ganhando destaque por estar principalmente ao lado dos trabalhadores. Se o apelo popular, um desses que estão usando o apoio e o apelo popular mesmo, usualmente dirigido aos descamisados, faz com que Perón ganhe as eleições de 1946. Então ele tinha uma perspectiva política que vai, de um lado, combinar elementos do traço populista e também mecanismos para poder centralizar o poder na sua mão. Esse governo dele atua diretamente na economia, monopoliza o comércio exterior e nacionaliza vários setores da economia. A intervenção estatal tem um poder grande aliado ao notável desenvolvimento econômico. Estava tendo esse desenvolvimento econômico num cenário marcado por baixos preços e altos salários. É o chamado justiça social. A justiça social que era vista como que era necessária para o povo argentino. E aí a fama desse discurso, dessa questão da justiça, acaba dando nome ao estilo dele de governar, que é o justicialista, aquilo que é justo, da justiça. Ele junta elementos paternalistas com os nacionalistas. Isso vai dar o quê? Vai formar um conjunto onde anda de mãos dadas com um governo repressor que não aceita protestos públicos e aniquila a oposição política através de um sistema unipartidarista. Então, por um lado, você usa esses elementos paternais, essa questão do apoio, do trabalho, mais o nacionalismo, pensar na nação, só que junto com isso, por outro lado,
você tem uma repressão muito forte e um sistema de partido único. A popularidade que vai garantir que ele consiga um segundo mandato não consegue resistir à crise econômica. E aí o papel intervencionista desse Estado, como ele estava gerindo, acabou gerando uma enorme dívida pública incapaz de desenvolver indústria pesada e de bens não duráveis. O que vai acontecendo? O processo inflacionário, a inflação, começa a vir em seguida. A estagnação da economia obriga o governo a tomar medidas impopulares que regulavam o consumo e congelavam os salários. Então, assim, começou a ter mundialmente um clima, um quadro desfavorável. E a forma como ele usava a economia, como ele gerava a economia, com o Estado super presente, já não atendia mais aquelas demandas. Então ele começou a ter que fazer medidas impopulares contra o que a população queria. Essa instabilidade vai piorando quando o Perón sofre com as denúncias de corrupção e rompe com a igreja. Então ele é acusado de corrupto e ainda rompe com a igreja. As boas relações entre o Perón e a igreja foi um fator de muita importância para o desgaste de sua imagem política entre uma população de maioria católica. Então você tem uma Argentina extremamente católica, quando ele rompe com a igreja católica, isso sim, é muito forte para a queda da popularidade. O outro ponto que desequilibrou o governo de Perón foi a morte de sua esposa, Eva Perón, considerada a verdadeira alma do trabalhismo argentino, né? A Eva Perón, ela ficou muito famosa como sendo a rainha dos descamisados, aquela que estava atento ao povo argentino e ao povo mais necessitado. No mês de setembro de 55, os militares argentinos realizaram um golpe político contra Juan Perón. E aí ele já estava sem apoio popular, ele acaba abdicando do poder e vai para a Espanha exilado. Isso vai marcar uma estabilidade política no cenário argentino e força o governo militar a convocar novas eleições no início dos anos 70. Como resultado disso, o candidato peronista Héctor Cámpora tornou-se o novo presidente argentino. Então você vê que ainda tem influência do Perón, porque o candidato peronista foi o que venceu. O novo presidente argentino articula forças para que Juan Perón retornasse ao posto presidencial. E aí o que ele faz? Ele renuncia ao posto para que novas eleições viessem trazer Perón de volta no ano de 73. Só que ele já estava sem aquele mesmo vigor, sem a mesma eloquência, e ele vai e falece no ano seguinte, o Perón. Os problemas econômicos e a instabilidade do cenário político abriram portas para que 2 anos depois um novo golpe militar chegasse ao poder. E aí chega ao final mesmo o peronismo na Argentina. Tchau.